Olá, começa agora mais uma novela da vida real especial. E hoje falaremos sobre o testemunho de Leonardo, que mesmo sendo jogador de futebol e ouvindo palavras que poderiam deixar a fé para trás, nunca deixou de crer em Deus. Por temer a Deus, muitas bênçãos acontecem na vida dele. Acompanhe. Leonardo Renan Simões de Lacerda nasceu no dia 30 de janeiro de 1988 na cidade de Belo Horizonte. No ano de 2007, mudou-se da cidade natal e seguiu para o Rio Grande do Sul, onde atuou no Grêmio. Em 28 de abril de 2009, Léo renovou seu contrato com o Grêmio até 2012. Mas, em 18 de dezembro do mesmo ano, foi transferido para o Palmeiras. Na metade de 2010, foi contratado pelo Cruzeiro, onde atua até os dias atuais. Em 2014, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e o Brasileirão. Na verdade, eu comecei no futebol muito cedo, né? Eu saí de casa com 12 anos de idade, fui para o Rio Grande do Sul, saí de Belo Horizonte, fui para o Rio Grande do Sul, onde eu ainda não conhecia Jesus, vim de uma família católica, onde não tinha esse conhecimento da palavra. E através do futebol, através de alguns amigos que conheciam a palavra, que tinham esse acesso, me convidaram para ir na igreja. Antes eu começava a ir em algumas festas, algumas baladas, algumas casas de shows, e me sentia assim posteriormente, depois dessas casas de shows, um vazio muito grande. E eu dizia assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu abri mão, né, de estar junto com os meus familiares, estou aqui em busca de um sonho, de um objetivo, e chegar e jogar isso tudo para o alto e me sentir vazio, me sentir sem nada, porque eu fui para Porto Alegre, não tinha nenhum parente, não tinha ninguém, e sempre tinha um outro jogador que me convidava para ir na igreja, para participar de algumas reuniões, que eu comecei a ir, através desses convites, que eu comecei a participar das reuniões. Não entendia muito bem, não sabia o que era uma coisa bem diferente, mas era uma alegria muito grande, um carinho muito grande das pessoas ali que estavam, né, da igreja. E isso para mim foi um diferencial para mim ter conquistado um sonho, conquistado um objetivo hoje de se tornar jogador profissional, porque a fé, ela me ajudou a me manter de pé em várias vezes. A minha questão de escolher a Jesus me auxiliou, me ajudou a estar direcionando sempre para um caminho de tranquilidade, um caminho de santidade, que isso ajudou também no futebol, de poder se dedicar, poder se empenhar ao máximo, para que eu pudesse hoje se tornar um jogador de futebol e conquistar o meu sonho. O futebol, ele te dá algumas opções. Tem a porta larga, como se diz na Bíblia, né? A porta da perdição, que é a mulherada, que é a farra, que é a própria fama, ela te pega e te engole, né? E junta com a vaidade, com o orgulho. E a outra porta estreita, que é a porta do Evangelho, a porta de Cristo, a porta que eu escolhi para poder estar seguindo. Era difícil, né? Porque nas categorias de base, quando você começa a jogar, alguns jogadores sempre te perseguem, porque não conhecem e também não sabem administrar essa situação. Eu lembro quando eu estava na concentração, sempre os jogadores que chegavam da balada, chegavam da festa um pouco agitados, assim, vamos dizer, eles começavam a debochar de mim, a colocar revista pornográfica na minha cama, colocar algumas coisas, me acordavam, me bagunçavam e acabavam me perseguindo. Claro que Deus, ele foi abrindo as portas, porque a palavra, ela diz, né, que se você permanece fiel ali, Deus derrama a sua bênção. Pode demorar algum tempo, mas ela se completa e se concretiza nas nossas vidas. Eu, com 15 anos de idade, eu pude tomar essa decisão de que eu quero seguir a Jesus, eu quero me batizar, eu quero estar firme com Cristo, e tomei essa decisão de me batizar, de servir a Cristo mesmo com 15 anos,
porque eu decidi e soube que esse era o caminho correto, essa era a verdade, esse era o sentido da minha vida, onde isso me preenchia de algo que eu não tinha, de algo que eu nunca tinha presenciado ainda. Isso fez toda a diferença na minha vida. Leonardo aceita Jesus em outra denominação e, como recém-convertido, tem fome da palavra. O Show da Fé ela faz parte de muito tempo, assim, né? Até mesmo da televisão brasileira e até mesmo da minha vida. Onde muitas das vezes na concentração que a gente sempre estava assistindo, os jogadores colocavam no RR aquela mansidão, aquela palavra tranquila. Tinha alguns amigos evangélicos também que jogavam futebol na época, colocavam lá para assistir e sempre aquela palavra de sabedoria, de mansidão, onde te acalmava, te davam um direcionamento também para a vida, te davam também um fortalecimento com aquela palavra de incentivo, com aquela palavra de conforto, e isso em momentos que nos edificavam bastante, que nos amadureciam na fé também com as palavras do missionário. Léo cresce profissionalmente e torna-se zagueiro do Cruzeiro, mas falta uma mulher de Deus para completar a glória. Eu conheci o Léo através de um casal de amigos. A princípio, amigos dele, né? Mas eu conheci a Sandra, uma pessoa muito querida, numa célula de mulheres. E aí foi muito engraçado porque nesse dia, na célula, cada mulher tinha que se apresentar e falar um pouquinho de si, né? E todas as mulheres, assim, uns 30, 40 mulheres eram casadas e eu super solteira. E aí eu fui a última a me apresentar e comentei, falei, ai gente, eu sou a única solteira, mas estou esperando em Deus. E aí essa amiga Sandra pensou, ela tá solteira, eu tenho um amigo solteiro, né? E aí ela começou a orar e a tentar, né, assim, ser bênção na nossa vida e nos apresentou, né? E foi uma coisa muito linda, assim, um momento muito de Deus, eu me lembro. Como servos de Deus, o casal ora e pede a Deus uma direção. É tão importante orar porque enquanto pedimos, os sinais podem acontecer. Muitos descobrem coisas em outra pessoa que desagradam a Deus. É através da oração que nos livra das opções erradas. Orei muito, bastante. Meu pai me ajudou muito em oração, minha mãe também, né? Porque quando eu conheci, eu sempre tive o hábito de compartilhar as coisas com os meus pais, né? Meu pai desenvolveu comigo uma relação muito legal de confiança. Então, sempre que algo assim nessa área acontecia, na área sentimental, eu compartilhava com meu pai, com a minha mãe, a gente orava, né? E compartilhei com eles que eu tinha conhecido o Léo, né? A gente começou a orar e Léo começou a conhecer minha família e minha família começou a conhecer Léo. A oração é importante para que não exista nenhum vestígio de dúvida. Quando eu conheci Léo, ele já jogava, né? Já era um jogador profissional. Então, muito sinceramente, no início, isso me travou um pouco, porque isso nunca tinha passado na minha cabeça. E, infelizmente, às vezes a mídia deturpa a imagem de um jogador, né? Então, eu tive que conhecer o Léo, conhecer outros jogadores para entender e para quebrar até um preconceito. Foi algo interessante para mim, de que existem jogadores que são homens de Deus, que vivem na palavra, que têm um casamento abençoado. Então, isso foi muito legal. Com a bênção de Deus, namoraram, noivaram e se casaram. Deram aprovação, onde a gente começou a namorar, começamos a nos conhecer melhor e em um período de 2 anos e meio a gente namorou e depois nós nos casamos e já temos quase 3 anos de casamento e somos muito felizes. Leonardo sabe da importância que Deus faz no casamento. Eu creio que o casamento sem Deus, ele se torna um casamento muito vulnerável, vamos dizer assim. Porque um casamento sem Deus, ele não tem os seus princípios cristãos. Porque hoje, no mundo em que vivemos, hoje a facilidade de se divorciar é muito grande. As praticidades de se divorciar é muito grande. Então, qualquer briga, qualquer desgaste, qualquer
desentendimento em um casamento, então a facilidade de uma decisão tomada de se divorciar é muito grande. Orando, vigiando, tentando um entender o outro, tentando um se aperfeiçoar com o outro, isso sem a palavra de Deus é muito difícil, né? Porque o casamento em si não é fácil, principalmente Deus não dando uma direção para esse casamento, não dando um fim para esse casamento, assim, um norte para esse casamento, isso fica um pouco mais difícil. Eu creio que essa é a diferença num casamento sem os princípios cristãos, do casamento com os princípios cristãos. Uma esposa maravilhosa e muito presente. Camila é só elogios ao esposo. Sobretudo, busque um homem que ame a Deus, porque se ele ama a Deus, né, ele não vai quebrar um compromisso com Deus e isso fortalece a relação, né, porque a confiança que eu tenho hoje, né, é no amor que Léo tem por Deus. É um homem simples, humilde demais, que gosta de comer angu e carne cozida, né? E que gosta, que preza a família, que preza estar em casa. Ele é um homem de Deus, firmado na palavra, que conhece a palavra e que está disposto a ser crente, muito crente. Amém? Amém. Quer ler um? Amém. Você? O casal tem o costume de assistir ao programa Show da Fé. E mesmo frequentando uma outra igreja evangélica, Léo não se recusa e aceita o chamado do patrocínio. Como diz a palavra, né? Se pouco semeia, pouco também colherá. Se muito semeia, muito também colherá. Então essa é o nosso norte, assim, onde a gente semeia, onde a gente abençoa, né? Com certeza a gente colherá vinda de Deus. A gente sempre tem um coração muito voltado à obra, né, de Deus, onde sempre procuramos ajudar, sempre procuramos entender ao redor a necessidade das pessoas ao nosso redor. E eu despertou em meu coração, assim, pelo fato de que é um ministério muito abençoado, um ministério onde que muitas pessoas são abençoadas, às vezes a gente não consegue alcançar algumas pessoas porque o ministério alcança. Eu nasci e cresci numa igreja evangélica, filha de pastor, então eu tenho todo o conhecimento da realidade de uma igreja, né? Assim, o tanto que é importante você ser um patrocinador, você estar colaborando. Então, quando ele compartilhou comigo, eu nem hesitei, né? Eu simplesmente apoiei, nós oramos como sempre, mas apoiei e assim, estive com ele nessa decisão, né? Para mim foi bênção. E os ministérios, né? Eles são ferramentas para a propagação do reino, né? Então, se eu sou de um ministério, mas fui tocada para abençoar outro, eu estou cooperando com o reino, independente de placa, independente de denominação, independente de doutrina, né? Eu estou cooperando com o reino, eu estou cooperando com a propagação do evangelho. Deus tem feito muito por Leonardo. Tem nos prosperado, tanto profissionalmente, quanto no nosso lar, nos dado paz, nos dado alegria, né? São N bênçãos assim que tem nos cercado, que tem nos abençoado, de ter uma família abençoada, de ter um emprego abençoado. O zagueiro nos conta que na concentração a palavra de Deus é lembrada. A gente faz uma reunião, se reúne, faz uma oração, canta algumas músicas e ali prega a palavra objetivamente relacionado à vida do jogador, à vida de algumas pessoas e no geral em si também. A gente procura sempre compartilhar uma palavra. Claro que tem momentos especiais assim que tem jogadores que estão passando por certas situações, certas dificuldades, você passa a ter uma conversa mais íntima assim, onde conversa sobre a palavra, para ter paciência, para confiar em Deus, para descansar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre procura pregar a palavra porque esse meio é um meio muito difícil. Em 2014, o Cruzeiro levantou a taça do bicampeonato brasileiro e ele nos conta um pouco do acontecimento. E eu creio que quando a palavra também é pregada, algo novo, algo diferente acontece. Foi assim no ano de 2013, no ano de 2014, quando nós fomos bicampeões brasileiros.
Isso fez a total diferença, onde quando nós fazíamos os gols, a grande maioria dos jogadores apontava para o céu, agradecia a Deus, glorificava a Deus. Mesmo os jogadores caminhando assim na fé, engateando na fé, mas sempre glorificando a Deus, onde esse grupo foi só aumentando o número de pessoas que oravam. As esposas foram envolvidas ali na oração, na intercessão. Os jogadores também ficaram mobilizados ali e foi uma obra assim muito grande. Mas a história do Bandeirão é Camila que conta. Uma ideia que nasceu no coração da Sandra, esposa do Fábio, goleiro, e nós estávamos com uma reunião de mulheres, uma reunião de oração pelos maridos, para não machucar, para não lesionar, para não ter contenda nos jogos, para Deus fortalecer. E aí nasceu o projeto Bandeirão, a Deus toda a glória. E na hora que assim, o jogo estava acontecendo, que a torcida levantou aquela bandeira, foi uma choradeira, porque nós vimos assim todo o processo, né? Foi uma retrospectiva de Deus pondo a mão em cada jogo, de Deus abençoando em cada jogo, dos livramentos que Deus foi dando em cada jogo. Todas as decisões assim que eu tomo relacionadas a qualquer coisa, né? Principalmente ao futebol, a gente dobra o joelho, tá sempre orando, tá sempre buscando um direcionamento de Deus. Será que é de Deus? Será que essa decisão é de Deus? A gente sempre procura orar, porque a própria Bíblia diz que seja a paz de Cristo o vosso árbitro, né? Isso que faz total diferença nas nossas vidas, né? Seguir os propósitos e os caminhos de Deus, que são melhores que os nossos, né? Porque Deus, eu creio que Ele sabe e tem sempre o melhor para nós. E infelizmente, em agosto de 2015, em uma partida de futebol contra o Joinville, Léo sofre uma lesão no joelho e passa por cirurgia. Afastado dos gramados para sessões de fisioterapia, o zagueiro voltou este ano para os jogos. A notícia é sempre muito ruim, né? Independente, nós confiamos em Deus plenamente, né? A nossa casa serve ao Senhor e nós sabemos que o Senhor é quem cuida, o Senhor é que permitiu essa lesão, né? Todo jogador, todo atleta está sujeito a isso, né? E eu falo que quando uma lesão acontece, a primeira coisa é a gente buscar de Deus a compreensão, porque Deus está querendo tratar alguma coisa, falar alguma coisa, ou livrar de outras coisas, mas eu acredito que tem sempre um propósito do Senhor na lesão, né? Então, no dia foi um dia triste, sim, nós ficamos preocupados, mas o meu papel é ser coluna dessa casa, né? Então, assim que a tristeza me pegou, eu repreendi ela, né? E o Senhor falou, você é coluna dessa casa, você tem que ser sábia agora para edificar a sua casa. E aí Provérbios 31 gritou, né, no meu coração. E eu procurei ser sábia como? Sempre motivando o Léo e trazendo à memória dele o que podia dar esperança, né? Como o profeta fala, porque a ansiedade e os pensamentos negativos é o que mais atormentam o atleta nessa hora, né? A possibilidade de ser uma coisa, uma recuperação muito longa, possibilidades negativas vão cercando a mente, né? E o meu papel naquele momento era motivar, incentivar, trazer à memória dele sempre uma palavra de ânimo, de expectativa e orar. O momento de lesão, assim, é um dos piores momentos do atleta, né? Vamos dizer assim, é muito ruim. Quando acontece uma lesão e você fica um período fora, eu fiquei 5 meses fora, né? Meses assim que para mim foi meses abençoados, assim, onde no início é muito difícil você se ver numa certa situação onde você fica sentado, não consegue exercer aquilo que você está acostumado a exercer, a correr, a praticar exercícios, a estar chutando bola, a estar competindo. Isso é muito difícil, né? Nas primeiras semanas, minha esposa, né, ainda bem que eu casei com a esposa correta, a esposa certa, porque ela me ajudou demais e às vezes até tem muita paciência, que eu às vezes sou muito chato.
quando eu não estou treinando, não estou competindo. Às vezes eu sou muito chato, eu quero isso, eu quero aquilo e eu não consigo fazer. E ela tá, não, calma, calma, vai chegar o tempo certo, todas as coisas cooperam. E foi passando esse tempo de lesão, onde que o atleta ele tá sujeito a isso, tá sujeito à lesão. E mesmo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo ruim, vamos se dizer assim, nossa, eu pude aprender muitas coisas, eu pude crescer muito, eu pude aperfeiçoar muito, eu pude passar mais tempo em casa, eu pude vivenciar algumas coisas com os meus familiares, estar mais tempo com a minha esposa, ajudar a minha esposa nos compromissos dela, ajudar a minha esposa no trabalho dela, nos afazeres dela. E esse período ele foi muito bom, onde a gente pôde estruturar um monte de coisas. E o que eu tenho a dizer assim que Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sendo as coisas ruins que às vezes nós não queremos, não seja bom para nós, não é o que a gente espera, mas Deus ele sabe o que é melhor, sabe o que nós precisamos no momento e sabe o quanto que isso faz a gente refletir sobre a nossa carreira, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, todas as áreas. Você vai pensando, vai ajeitando aqui, ajeitando ali, tapando brecha aqui, tapando, reorganizando algumas coisas, onde que a correria do futebol te faz, né, não ter tempo para ajeitar algumas coisas. E esse tempo foi essencial, foi importante, e eu creio que foi um tempo de Deus, mesmo aparentemente para mim sendo ruim, né, eu pude ajeitar muita coisa e receber de Deus algumas coisas abençoadíssimas, que mesmo estando fora, Deus ele nos abençoou e todas as coisas cooperou, né, para hoje estar aqui. Eu falo que eu ungi tanto o joelho dele que o joelho dele saía assim de casa brilhando de óleo, porque eu acredito na unção. Ministrei várias vezes, né, sobre a vida dele, e eu orava, ministrava que a mão de Deus estava ali e que Deus estava curando no tempo dele, né? Porque a gente tem que respeitar o tempo de Deus também. Algumas pessoas recebem uma cura imediata, outras pessoas recebem uma cura com um prazo. O Senhor tem o tempo dele, a gente tem que estar atento ao que Ele quer fazer, né? Mas o nosso papel é orar, profetizar, ministrar, e foi isso que eu fiz o tempo todo, né? Eu busquei dar todo o suporte que ele precisou, né? Desde um carinho a mais, né? Porque ele ficou mais sensível um pouco, mais preocupado. Então a gente tem também que ter um pouco mais de paciência, né? Tudo, as comidas que ele gostava, eu também tentava fazer para gerar um ambiente em casa gostoso sempre, para ele ficar sempre com expectativa, alegre, né? Buscando sempre fazer da nossa casa um refúgio. Eu aprendi com uma pastora uma vez que a minha casa, ela é o refúgio do guerreiro. Aqui ele tem que ser cuidado, tratado, abençoado, ele tem que descansar, ele tem que renovar as forças, ele tem que encontrar palavras de motivação. E aí eu fiz do meu lar nesse período o refúgio dele mesmo, né? E sempre na palavra, sempre orando, cantando o tempo todo, e graças a Deus o Senhor deu vitória, né? Passou a fase difícil. Eu entendo que na vida do cristão nós vivemos por estações, né? A gente vive a primavera, o verão, vem o inverno, onde você sofre, onde você passa por adversidades, mas o Senhor traz sempre o verão de volta, onde o sol da justiça brilha, né? E nós podemos receber ali o milagre, viver a bênção. E graças a Deus passou toda a tribulação, né? Passamos, como diz a música, passamos pela prova dando glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da escuridão, em meio às trevas, louvarei de todo o coração. Elevo os olhos para o céu, vejo o Deus da salvação. Tu és a salvação.
Amém? Amém. É tão bom ajudar quem precisa e ajudar mostra amor. Quando puder ajudar uma pessoa, ajude. Como servos de Deus, precisamos ser luz, praticando o amor, mostrando a todos que fazemos a diferença. O zagueiro Léo, volante Tinga Pereira e tantos outros são padrinhos do projeto social Aspirantes de Cristo. O local é no Morro do Santana, região periférica de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Esse local existe há 8 anos. A intenção é levar as crianças, através do esporte, a conhecerem a palavra de Deus. Na maioria das vezes, são carentes, com pais que se envolveram com as drogas. Os grandes aliados? Primeiramente, a palavra de Deus e depois o esporte, fortalecendo crianças e adolescentes, mostrando que existe um caminho, que é a verdade e a vida. Através do esporte aliado à palavra de Deus, nós vimos pela palavra o que o Senhor fez. Jesus Cristo, ele curou, mas as curas dele chamou a atenção de muitas pessoas que vinham ao seu encontro, e ali ele podia ensinar as pessoas onde a verdadeira cura acontecia, que era no coração, do ensino que ele trazia. Grato a Deus por todas essas maravilhas no projeto, Charles Dan nos conta como é importante ter jogador cristão no meio de todos esses jovens que se espelham no ídolo. E hoje são 7 anos que ele faz parte do projeto, juntamente com a sua esposa, a Camila Campos, que eles não só ajudam em uma parte financeira, porque isso também é algo louvável, porque eles nunca ajudam naquilo que nós pedimos, mas eles ajudam naquilo que Deus coloca no coração deles. O local funciona terça, quinta e aos sábados. Tem uniformes, armários, café da manhã, almoço para algumas crianças que não têm condições financeiras de fazer a refeição. A idade vai dos 6 aos 18 incompleto. Por enquanto existem 80 alunos e as vagas nunca vão acabar. Quem precisa terá sempre o apoio dos Aspirantes de Cristo. A gente faz um monte de trabalho físico, a gente corre no campo, a gente joga futebol, faz um monte de coisa. Na minha vida lá fora, na hora eu vou para a escola, nunca matei aula e nunca vou matar, porque isso daí é uma coisa errada que a gente não podia fazer, que tem muita gente que tem a minha idade, que fica matando aula na vez de ir para a escola estudar. É tão lindo ver o agir de Deus na vida dessas pessoas. Leonardo é um exemplo. Ele é servo do Senhor Jesus e está sempre pronto para atender às ordens do Pai. Afinal, é tão bom escutar a Deus, não importa o custo, o sacrifício ou até mesmo o desafio que você tenha que enfrentar. Ele envia as ferramentas para você realizar a vontade dele. Se você também tem algum testemunho para contar que vai edificar vidas, assim como o do Leonardo, escreva para nós no e-mail canaldasnovelas@ongrace.com. Nós também estamos no Facebook. Procure a nossa página Novela da Vida Real Especial, curta e acompanhe todas as postagens edificantes que nós colocamos por lá. Que Deus te abençoe muito, eu te espero no próximo programa. Tchau!